Seja bem-vindo de novo ao nosso canal católico. Aqui você sabe sobre a vida dos santos, homilia diária. Esse santo de hoje vai impactar a sua vida. Roda a vinheta! A cada santo, a cada dia que nós vamos ouvindo a sua história por completo, ela modifica o nosso viver e nos dá um ânimo para vivermos principalmente neste período de trevas que nós temos vivido. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de São Raimundo de Penhaforte. A história dele vai impactar a sua vida. Pode ter certeza disso. E no final nós faremos a oração de São Raimundo de Penhaforte. Já escreve aí nos comentários: São Raimundo, rogai por nós. Raimundo nasceu em 1175 no nobre castelo da família Penhaforte, na Catalunha, Espanha. Desde a infância demonstrou interesse pelos estudos e por tudo o que dizia a respeito da religião. Com apenas 20 anos, tornou-se professor na cadeira de Artes Livres em uma universidade de Barcelona. Suas aulas atraíam muitos estudantes. Depois, partiu para Bolonha, Itália. Lá, seguiu lecionando e passou a estudar as matérias do direito civil e do eclesiástico. Ao concluir o curso, foi diplomado com louvores. Em seguida, foi nomeado professor titular de Direito Canônico da mesma universidade. Mesmo estando num alto grau social, nunca deixou de lado os pobres. Ao contrário, fazia questão de cuidar deles pessoalmente, e não se importando com a fama de grande conhecedor, que já se espalhava por toda a Itália e países da Europa. Pensa, ele colocava o seu orgulho debaixo do chinelo, porque ele, mesmo sendo muito conhecido, ele cuidava dos pobres. Preste atenção, tem muito mais. Em 1220, Raimundo retornou à Espanha, onde foi ordenado padre. Logo em seguida, foi nomeado vigário-geral da grande diocese de Barcelona. Depois, o Papa Gregório IX convocou para colocar a sua capacidade a serviço da Igreja em Roma. Lá, foi confessor do Papa durante 8 anos. Nessa época, constatou que os pobres não eram bem atendidos nos seus direitos canônicos quando recorriam à sede da igreja, e alertou o Papa sobre o assunto. A consequência disso foi que São Raimundo, a mando do Papa, escreveu e editou a obra, Os Decretais de Gregório IX. A obra tornou-se referência no direito canônico até os dias de hoje. Como reconhecimento pela dedicação, santidade, capacidade e bons trabalhos de São Raimundo, o Papa Gregório IX nomeou arcebispo da cidade de Tarragona. Em sua humildade, porém, São Raimundo sentiu-se indigno. Por isso, pediu que fosse exonerado do cargo. Chegou mesmo a ficar doente em razão disso. Assim, com a autorização de seus superiores, retornou para a Espanha. Do amigo e também santo Pedro Nolasco. Inclusive, a gente já falou sobre Pedro Nolasco aqui. São Raimundo de Penhaforte aceitou o convite de escrever as constituições da recém-fundada Ordem da Mercês, para a redenção dos cativos. A ordem ficou conhecida como Ordem dos Mercenários e tinha como objetivo libertar os cristãos escravizados por muçulmanos.
Quando a ordem dos dominicanos chegou a Barcelona, São Raimundo de Penhaforte entusiasmou-se pelo seu modo de vida. Por isso, abandonou tudo o que tinha para se tornar um frei dominicano. Sua vocação dominicana era tão evidente que quando o superior geral faleceu, em 1278, os dominicanos o elegeram como sucessor. Pelo tempo de 2 anos, São Raimundo de Penhaforte viajou a pé e visitou todos os conventos da ordem. Depois disso, pediu afastamento da direção e dedicou-se à vida solitária de penitência e orações. Porém, nunca deixou de atender aos pobres. Nessa época, Deus realizou grandes prodígios por meio de São Raimundo. Por isso, sua fama de santidade se espalhou. Meu irmão, minha irmã, você está acompanhando as renúncias que ele fez até mesmo de cargos dentro da igreja. Ele poderia até dizer que esses cargos ajudariam outras pessoas, mas ele renunciou. Ele renunciou e continuou servindo, continuou amando os mais necessitados e depois a sua congregação. Que homem santo que nos ensina hoje, nas nossas tarefas do nosso dia a dia, sermos pessoas novas, diferentes, nesse mundo que nós vivemos. Nesse mundo que muitas vezes as pessoas querem glória, fama, postos cada vez mais alto. São Raimundo de Penhaforte nos ensina a renunciar muitas coisas para dessa maneira ficar com aquilo que é mais simples, com aquele que é mais importante, nosso Senhor. Para a gente finalizar, aos 70 anos ele volta a lecionar. Por inspiração de Deus, ao completar 70 anos, São Raimundo voltou à educação. Dirigiu a fundação de 2 seminários. Neles, o ensino era dado nas línguas hebraica e árabe. Seu objetivo era atrair judeus e árabes para o cristianismo. Em alguns anos, 10.000 árabes se converteram e receberam o batismo. Depois, São Raimundo passou a ser confessor do rei Jaime de Aragão e repreendeu pela vida desregrada. Também alertou o rei sobre um grande perigo que o reino correria com uma facção chamada os albigenses. Esses pertenciam à seita dos cátaros. Esta seita pregava uma doutrina que desviava da fé católica. Assim, ele conseguiu que os albigenses fossem expulsos da região. Além disso, São Raimundo, neste tempo, foi um escritor importante. Sua obra, intitulada Suma de Caos, continua a ser usada até os dias de hoje pelos confessores. Então, se você gostaria de dar um presente aí para o seu padre, se o seu padre atende bastante confissões, quem sabe não seja esse um grande e belo presente, né? Uma obra de São Raimundo de Penhaforte. São Raimundo tornou-se grande amigo de Santo Tomás de Aquino, tanto que pediu a ele que escrevesse uma importante obra chamada Suma contra os Gênios. Além disso, ajudou Santo Tomás nos estudos. São Raimundo faleceu aos 100 anos. Era o dia 6 de janeiro de 1275. Pouco depois foi canonizado. A celebração de sua festa foi estabelecida para o dia seguinte de sua morte, hoje, 7 de janeiro, porque no dia 6 comemora-se a Epifania do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quanto ensinamento! Quanto ensinamento! Antes de nós orarmos, eu quero dizer a você que o dia de hoje também tem a homilia do Padre José Augusto aqui e temos as orações, a que eu fiz ontem à noite e a que tem hoje à noite também. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza
que Deus faz grandes obras quando nós nos dispomos a orar, a clamar, a implorar do céu. Somos pedintes do céu. Quero também dizer que se você ainda não reservou o seu diário, reserve o seu diário no nosso site aqui embaixo, meoratoriocatólico.com, para que você receba o quanto antes e dessa maneira você faça as suas anotações, que o seu diário te leve a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Pai de bondade, que destes a São Raimundo de Penhaforte a virtude de uma admirável misericórdia para com os pecadores e os prisioneiros, dignai-vos por sua intercessão quebrar as cadeias dos nossos pecados, para podermos cumprir livremente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não colocou nos comentários, escreva aí: São Raimundo de Penhaforte, rogai por nós.